Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast de política, e hoje estamos aqui para falar então sobre aquilo que foi os temas desta semana, entre eles o racismo na Champions League, a questão do IOR no CEF e também os vários pedidos de demissão de Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna. Entre eles, o podcast Conversa fez uma publicação sobre isso, portanto, deem uma olhadela nas redes sociais do vosso podcast Conversa. Ainda assim, antes de passarmos para o episódio propriamente dito, deixem que eu faça aqui um shout-outzinho para um projeto que apareceu esta semana e que merece todo o nosso apoio. Chama-se então A Política, entre parênteses, não importa, e é um movimento de jovens apartidários que eu não estou inserido, não faço parte, mas ainda assim acho que mereço publicitar e dinamizar também este mesmo movimento, porque é fantástico e o manifesto deles é fantástico, porque começa por elencar uma série de movimentos trending que nós aderimos em massa, por assim dizer, nas redes sociais, e é interessante como depois nós aderimos a este tipo de todos os movimentos internacionais, mas depois quando toca a nossa política nacional não fazemos rigorosamente nada. E portanto, as temáticas vão por aí e é importante nós apoiarmos este tipo de iniciativas que pretendem fazer com que os jovens se esclareçam, em que temos 80% dos jovens que não votam, tivemos um parlamento eleito apenas com 51% do total de votantes em Portugal, e isto é desastroso para a saúde da nossa democracia. Significa que as pessoas não estão mobilizadas, mas mobilizam-se por aquilo que é a simples troca de likes, aquilo que é o passa-palavra, os seguidores fáceis, porque estamos a falar do assunto do momento, e depois aquilo que é a votação mais importante, não votamos. Assim como vibramos todos com as eleições norte-americanas e não estou a ver neste momento uma febre também em relação às nossas eleições. E não faltam candidatos polémicos, não faltam candidatos que são capazes de disputar votos, mas também temos muitos políticos que não sabem comunicar e não sabem como fazer passar a mensagem e, portanto, fica aqui o recado dado, fica aqui o meu aplauso também para este grupo de jovens. Portanto, sigam no Instagram, vejam o manifesto deles, partilhem, porque é importante e são jovens como estes que fazem falta e que precisamos dar o microfone, por assim dizer, e não outros que estão apenas para falar de futilidades e divagações. Portanto, é isto, recentrar as coisas, vermos aquilo que realmente importa, como é o caso da política então. Ora bem, começamos agora pelo caso do racismo. Tivemos uma cena de racismo no jogo da Liga dos Campeões que opôs Paris Saint-Germain, a minha equipa em França, contra o Başakşehir da Turquia. Houve ali um desentendimento no decorrer de uma falta e aquilo que houve por parte da equipa de arbitragem, que é romena, houve a dizer que tinha que se, que o árbitro principal, o quarto árbitro, disse que o árbitro principal tinha que ir ver o que é que estava a passar e que o que é que tinha havido com o negro. E aqui é que despoleta tudo isto. Há aqui um tópico importante nós vermos, que tem a ver com um problema que é o multiculturalismo, de que às vezes nós gostamos muito do multiculturalismo, mas não o conseguimos entender. E, portanto, aquilo que já se veio a falar é que a palavra negro não tem a mesma conotação racista que tem noutras línguas, por assim dizer. E, portanto, isto aqui é logo um choque. Há tudo isso. Há depois aqui um pouco estranho, porque um dos grandes lemas da FIFA e da UEFA, obviamente, é o não ao racismo. E, portanto, a Liga dos Campeões tem sempre todas as camisolas têm aquela tira que diz respect. E, portanto, é isto que é necessário, é nós aplicarmos tudo isto. Só que já vieram à baila novas histórias. E este aqui é o problema, é que há sempre várias histórias, existem sempre ângulos da mesma história. Portanto, não é apenas por alguém fazer uma acusação que essa acusação se torna verdadeiramente verdadeira. Passa aqui o pleonasmo. No sentido de, existem sempre outras versões, existem sempre outros ângulos. E, portanto, não é porque alguém o diz que isso é verdade. Portanto, é preciso apurar, é preciso perceber os contornos, é preciso perceber também o próprio contexto. Porque uma coisa é aquilo que nós dizemos numa conversa de amigos, outra coisa é aquilo que nós dizemos no tipo de conversas. E agora aqui, neste ponto, parece que, já no banco de suplentes do Başakşehir, aqueles que foram discriminados por serem chamados negros, também discriminaram, por assim dizer, chamando os romenos de ciganos, gypsy.
ficamos agora em quê? Isto vai ser uma troca de acusações em que não vai dar nada, em que vai ser mais um episódio, vão-se acumular episódios e depois caput. Aquilo que é preciso fazer, obviamente, é condenar todos estes tipos de atos, quer seja de um lado, quer seja do outro. E, portanto, se foi chamado de negro com esse propósito, é necessário criticar isso também, mas se o outro também chamou de gypsy, é preciso também criticarmos. Porque hoje em dia é muito fácil nós acusarmos alguém, queremos difamar alguém, e depois, enfim, surgem outras histórias e depois dizemos que afinal as coisas já não eram bem assim como eram antes, já não era esse o propósito que nós queríamos. Enfim, 2020 a ser 2020 e, portanto, é preciso nós entendermos bem os ângulos das histórias. Agora, o que é que isto vai dar? Para mim não vai dar a nada. Aquilo que vai acontecer vai ser certamente instaurado um processo disciplinar à equipa de arbitragem para tentar perceber isto. Enfim, quer dizer, a mim choca um bocado como que os árbitros não se conseguem defender no sentido de tentarem ler as fichas de jogo e tentarem decorar quais são os jogadores que vão estar em palco. Obviamente que há os jogadores mais conhecidos, menos conhecidos. Portanto, se fosse nesse mesmo grupo um jogo entre Paris Saint-Germain e Manchester United, se calhar seria muito mais fácil, porque são dois clubes mais conhecidos, que têm mais estrelas conhecidas, internacionais. Portanto, a dinâmica passa por aí. Ainda assim, há que rever também aqui os critérios de avaliação e nós aqui percebemos que o futebol, os agentes do futebol e a Europa no seu todo não está à mesma velocidade. Ou seja, temos, quando nós olhamos, por exemplo, para um Mundial ou quando olhamos para um europeu, nós percebemos quais é que são as nacionalidades que são mais escolhidas para apitarem as finais, para apitarem meias finais ou outras fases. Se calhar temos pessoal da Oceania que apita ali uns jogos, no caso dos mundiais, das fases de grupos, mas depois já não tem tanto traquejo, já não tem tanta qualidade para ir apitar uns quartos de final, os meios finais ou até mesmo uma final. E portanto, faz depois manchete, faz depois história, entre aspas, porque alguém sul-americano, africano, apita pela primeira vez uma final. E às vezes acontece que essas finais depois também se tornam polémicas por más decisões, por más bases de formação e tudo mais. Nós sabemos que quando é um árbitro, por exemplo, inglês, o jogo consegue ser um pouco mais físico, mais duro, porque na Inglaterra tem-se o hábito de jogar mais e, portanto, no sentido de contacto físico, segue, bola para a frente, etc. Se calhar se for um árbitro português, já apita quase por tudo e por nada, e portanto são estas dinâmicas que é preciso nós entendermos. E portanto, há muita questão aqui para nós revermos nisto. Vamos agora aqui ao ponto importante, que é a questão do que nós tivemos aqui do CEF e aquilo que tivemos também do Eduardo Cabrita. Ora, aquilo que nós tivemos é uma constatação de factos 9 meses depois, em que a própria viúva não recebeu nada por parte do Estado português e, portanto, quando nós temos o Presidente da República que liga para apresentadores de televisão, quando liga para pessoas que não importa o quê, mas recebem uma chamada, e depois quando acontece um ato bárbaro nesta parte, aí já temos o silêncio. E esta questão do 9 meses depois da morte do Ior ao meninco é um tanto sintomático que nós temos. Nós já falámos várias vezes, e este podcast já falou várias vezes também sobre isso, e a sociedade fala muito naquilo que são os casos de violência policial, a questão de haver pessoas que estão nas forças policiais ou nas forças de segurança e depois acabam por desempenhar mau papel e acabam por manchar o nome de uma instituição. Isso torna-se problemático porque depois deixamos de confiar nas instituições. E o CEF é uma instituição necessária e, portanto, não vou entrar aqui em arco, em bandeirar em arco e com um discurso populista de anarcocomunistas e de bloquistas que vêm com a ideia de Mamadou Bas da vida, que vem já com a ideia de que é preciso abolir o CEF. O CEF é necessário. Todas as forças de segurança são necessárias e, portanto, não acreditem num mundo sem instituições. O mundo precisa de instituições e precisa de regras. E, portanto, quando nós vemos este tipo de discurso é perigoso, é inflamado e é perigoso. Porque são estes tipos de serviços que são a primeira barreira de segurança do nosso país. Obviamente que eu não estou aqui a dizer
para se bater em todos aqueles que nos entram. É preciso fazer um check-up, mas o check-up não está incluída a agressão. Portanto, a agressão é uma coisa acessória. E, portanto, aquilo que nós precisamos de ver é um tanto isto. Percebemos realmente o que é que nós queremos, o que é que nós não queremos no mundo do CEF. Agora, esta questão do botão de pânico, enfim, precisamos de um outro botão de pânico na nossa democracia, uma vez mais. E isto a mim é algo que me revolta bastante, porque temos as pessoas que não têm dignidade para estar a representar estas pessoas, não estão habilitados para fazer tudo isso. E, portanto, precisamos fazer uma reconversão nas coisas. Depois, quando nós temos acesso depois a chamadas e a conversas que diz, hoje já não preciso ir ao ginásio, ou agora já fica sossegado, quer dizer, isto é sádico, isso é sadismo. Portanto, isto é revoltante. Agora, outra bomboca da semana foi termos o Ministro da Administração Interna a fazer ali, a querer retirar louros daquilo que foi o mau trabalho. E, portanto, quer dizer que foi quem se bateu por sempre por isto, e quem andou sozinho, e quem andava confinado, não tomou atenção, e que ele fez tudo em um par de botas. Mas, quer dizer, a outra não recebe a carta. Quer dizer, não há uma chamada, não há um pedido de desculpa por parte do governo português. Então o que é que estes ministros andam aqui a fazer? É que passou 9 meses depois, 0 respostas, ainda nem sequer fazer aqui uma coisa napoleónica de autocongratular-se. Quer dizer, isto para mim são coisas que não fazem sentido nenhum, entendem? E, portanto, é bizarro. É bizarro isto, sabem? Isto é muito, muito estranho. Volto a dizer, o mundo está um lugar estranho, onde hoje se faz tudo em um par de botas. E, portanto, aquilo que se pede, obviamente, é aqui uma demissão do próprio Ministro da Administração Interna, que não tem condições para continuar, porque não há, neste momento, nada que salve este tipo de declarações. Não foi feita uma meia-culpa, devia ter sido feita uma meia-culpa. Substituiu-se agora a diretora do CEF por um boy do PS, que já tinha estado no governo a trabalhar, portanto, alguém que é mais fácil de controlar. E andamos tudo nisto, e quem vai pagar são os próximos que entrarem no aeroporto, porque isto é estranho. Depois, quando nós olhamos e vemos o discurso da própria viúva, que diz que neste momento odeia Portugal, não que os portugueses tenham culpa, mas quando ouve o nome, obviamente que causa trauma. Isso é evidente, porque, quer dizer, as coisas são assim bizarras de acontecerem. Isto são episódios, como ela disse, isto não se admite num país europeu. Mas parece que este governo é um tanto insensível também às questões humanitárias. Quando nós vemos pessoas, empresários, em greve de fome, e o Partido Socialista e os Verdes foram os únicos 2 partidos que não se dignaram a ir ter com os mesmos manifestantes, mas por outro lado também não consigo perceber os manifestantes que terminaram o protesto por irem falar com o Fernando Medina, Presidente da Câmara de Lisboa. Que eu saiba, o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, não é membro do Governo, não é Ministro da Economia e também não é Primeiro-Ministro. Ambiciona chegar lá um dia, porque tem sido todo o seu trajeto, sai António Costa, entra Fernando Medina e, portanto, sempre assim. Será sempre o Delfim, será sempre o fiel escudeiro de António Costa. Enfim, são as coisas como elas são e, portanto, também há que fazer crítica ao próprio movimento a pão e água. Porque não foram consequentes que eles disseram que só saíam dali quando falassem ou com o Primeiro-Ministro ou com o Ministro da Economia, César Vieira. Portanto, não falaram nem com um nem com o outro. Uns não lhe deram nem A nem B e, portanto, acabam por se vender assim. Mas é isto. Estamos neste mundo em que pessoas se vendem muito facilmente. Tem pessoas que se vendem por contactos, pessoas que se vendem por favores e, portanto, é o que temos. Mas é fácil de irmos para o protesto e batermos no peito qual Tarzan e, portanto, irmos até ao infinito e mais além. Mas é isto. Não sei o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham que deve acontecer ao Ministro. Para mim, este tipo de situações são deploráveis, não deviam de existir quando nós estamos numa magistratura de poder. E, portanto, meus amigos, é o que temos. E, portanto, enquanto assim for, assim será. Também não tivemos a palavra por parte do Governo em relação aos portugueses que estão presos em Hong Kong, também. E na China, também presos por gozarem de sua liberdade. Portanto, é o que temos. É isto.
e enquanto as coisas não mudarem, não vamos seguir, como se costuma dizer, da cepa torta. Portanto, isto era aquilo que eu tinha para vos dizer. Espero que tenham gostado. Espero que vão seguir então o tal movimento da política importa, ou não importa, mas está ali um parênteses. E portanto vão ver novidades em relação às eleições presidenciais. Bruno Fialho desistiu das eleições. Ele fez um comunicado no sua página de opinião no Diário do Distrito, onde eu também faço comentário político aos domingos. Portanto, domingos às 9 da noite apareçam no Facebook do Diário do Distrito. Lá estou eu a fazer o comentário político da semana e vou dizer aquilo que disse aqui e, portanto, as dinâmicas vão surgir muito por aí. Portanto, meus amigos, obrigado por estarem desse lado. É um gosto estar aqui convosco. Vamos ter brevemente episódio de Natal, evidentemente. Portanto, as coisas são muito por assim. Já estou em conversações para chegarmos também para o episódio especial fim de ano. E, portanto, essa é a dinâmica deste podcast. Portanto, sempre a contribuir para a atualidade política, para que vocês também tenham acesso à melhor informação e que não embaderem arco nos radicalismos que por aí andam. Porque radicalismo só vem fazer mal à sociedade, quer sejam eles à esquerda, quer sejam eles à direita. Portanto, meus amigos, é isto. Obrigado por estarem desse lado e vocês sabem, como eu costumo dizer e vocês sabem mais que de cor então, até lá tenham boas conversas e já agora, não ao racismo e à discriminação. Um abraço.